Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente trazer alguns assuntos importantes, tratativas para o novo treinador, entrevistas, processo do Botafogo segue com alguns favoritos, outros treinadores que entraram no radar. A gente vai falar aí de alguns treinadores, a exemplo do Vasco Matos, falamos na live hoje de meio-dia. Vamos falar também do Vitor Bruno, treinador do Porto, que já não faz parte do comando da equipe portuguesa. E segundo a ESPN, confirmada aí pelo jornal português A Bola, também o Vitor Bruno entrou no radar. E vamos falar do Martin Anselmi, que talvez dos três treinadores, né, comparando aí com o Vasco Matos e com o Vitor Bruno, seja o mais interessante. E a gente vai conversar sobre isso, vamos falar sobre a situação do Bitelo, vamos falar também sobre outros assuntos depois da vinheta. Se você acompanha as dicas aqui do canal Gigante Glorioso, já está ciente da Pocket Broker, que é a plataforma que vai ajudar você a entrar para o mundo dos investimentos. E nada melhor do que já começar com bônus de 100% usando o nosso código promocional aqui do GG. E além disso, o bacana da Pocket Broker é que ela te dá o acesso a diversas ferramentas para você facilitar o seu dia a dia no mundo dos investimentos. Por exemplo, ao Social Trading. O Social Trading é onde você consegue acompanhar os traders mais experientes do mercado e conseguir até copiar as movimentações que eles fazem. Além disso, você também tem a aba Comunidade, que fica disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, que vai te ajudar e te auxiliar em qualquer dúvida que você tiver na hora de fazer o seu investimento. Então não perde tempo, já entra na Pocket Broker no link que vai estar no primeiro comentário fixado e utiliza o nosso cupom aqui do canal Gigante Glorioso. E claro, vem para o mundo dos investimentos com quem entende do assunto. Quero agradecer a sua moral, agradecer a sua presença aqui nesse vídeo do canal Gigante Glorioso. Hoje a gente vai esclarecer para você tudo que tem de dúvida, né? Muita gente na dúvida, Guilherme, o Bitelo estava certo, o que está acontecendo, o que está atrapalhando? A gente falou rapidamente na live, né, da parte da manhã, e agora muita gente colocando em xeque a informação do nosso amigo Otávio Bocão, né? E na verdade não tem que se colocar em xeque a informação do Otávio Bocão, não. O Bocão estava certo. A TV Globo, através do Marcelo Correge, também foi lá e disse, ó, o Dinamo Moscou aceitou a proposta do Botafogo, tá? As informações estão corretas. O canal Gigante Glorioso apurou e chegou a essa informação de que os russos aceitaram a proposta do Botafogo. A Jéssica Maldonado, repórter do GE, explicou tava ali com o Pedro Depp, né, aquela turma lá numa live, né? E depois virou matéria lá no GE. E o que está acontecendo é exatamente isso. O Botafogo já acertou as bases com o Bitelo. O Bitelo quer jogar no Botafogo, tá? Isso ajudou demais o processo de negociação. O Botafogo chegou a uma quarta proposta pelo Bitelo. E aí nos valores pedidos pelos russos, 18 milhões, o Botafogo chegou a esse valor, tá? O que está acontecendo nesse momento? Os russos querem um valor de entrada e o Botafogo quer oferecer outro valor, beleza? Isso faz parte da negociação. O Botafogo também costuma endurecer na negociação. O Botafogo não cede à pressão das equipes que estão negociando, de empresário, de ninguém. A gente tem acompanhado isso. O Botafogo não cede à pressão de ninguém. Então o empresário do Bitelo, já soltando aí informação na web, na mídia, dizendo que agora tem outros clubes interessados com condição de pagar o valor inicial. Mas não tem condição de pagar os 18 milhões de euros. Né? Então assim, muito blá 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 para acelerar a negociação. Tá? E o Bitelo, que já está no Brasil, nem viajou para a Rússia, na cabeça do Bitelo ele é jogador do Botafogo. Tá? Quando o Bocão, quando o Marcelo Correge da TV Globo cravam, Bitelo, tá tudo certo, entre Botafogo, Dinamo Moscou, jogador, não é mais do Dinamo Moscou, já acertou o valor de 18 milhões, as informações estão todas corretas, tá? E outra, conversei com a diretoria do Botafogo e essa informação também foi passada para Jéssica Maldonado, tá? A Jéssica até é curiosa pelo fato de a novela Bitelo durar 50 dias, virou novela. Passou de 30 dias, virou novela. Então já estamos aí no dia 50 da novela Bitelo. E ela perguntou, até quando vai a novela?
Até quando vai essa coisa do lance? Não, vamos negar, não, então vamos fazer uma contraproposta, vamos fazer outra proposta. Até quando vai esse jogo? A diretoria do Botafogo foi muito clara, até a gente trazer o Bitelo. Então o interesse é muito grande. O Botafogo não está há 50 dias negociando o Bitelo para perder o jogador para uma equipe brasileira. O staff do jogador soltou essa informação aí, né? Para a ESPN. Brasileira, que teria condição de fazer o pagamento dessa quantia de entrada. Enfim, eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil. Eu acho que é mais uma forma de pressionar o Botafogo para acelerar. O Dinamo Moscou deu alguns dias para o Botafogo resolver, decidir essa questão. Pela decisão do Botafogo, né, o Botafogo também está tentando chegar a um meio termo, tá? E as equipes estão, os dirigentes, os representantes estão se falando diariamente, tá? Então o Botafogo está tentando chegar no meio termo para que não pague na entrada nem o que os russos querem, um pouco mais do que ele se ofereceu a pagar. Gente, isso é o mais comum em negociação, tá? Então vamos evitar aí, agora tô vendo aí o Twitter, o esgoto da rede social, né? Muita gente cuspindo ofensas pro Otávio Bocão, porque ele soltou uma informação e soltou com muita propriedade porque ele estava certo na informação que ele soltou. Agora, se os russos insistem no valor de entrada e o Botafogo insiste em outro, isso faz parte da negociação e por isso a situação ainda não foi resolvida. Mas só existe um clube que está negociando com o Dinamo Moscou e esse clube é o Botafogo. Quando ou se o Botafogo sair da negociação, que eu acho improvável depois de tudo que aconteceu, tá? Aí é outra história. Mas por enquanto é Botafogo e Dinamo Moscou que já se acertaram no valor. Agora é o valor de entrada, beleza? E a gente, claro, só vai fazer aqui, ó, finalmente tudo acabou, tal, quando o Botafogo anunciar ou quando tivermos essa informação da diretoria, que tem sido sempre muito solícita em passar informações aqui para o canal Gigante Glorioso. Quero agradecer ao pessoal do Botafogo publicamente nesse vídeo, tá certo? Vamos lá. Treinador. O Botafogo realmente, o Tairo Arruda não havia realmente blefado. Quando eu perguntei a ele sobre o Paulo Fonseca, ele falou, não, estamos na fase de entrevistas. Ele não havia blefado. Tanto que cada vez mais novos nomes surgem tá, na imprensa. Surgiram 2 hoje. Na verdade, um até mais antigo, o Martin Anselmi, né? Hoje surgiu o nome do Vitor Bruno. E o Vasco Matos, na manhã, conversei com vocês ao vivo aqui, canal Gigante Glorioso, na nossa live, que o jornal A Bola já tinha noticiado que o próprio Santa Clara disse que o Botafogo estava correndo com a situação do Vasco Matos. Vamos lá. Vitor Bruno, ex-treinador do Porto, foi demitido. Sinceramente, minha opinião, não sei o que vocês pensam, entre Vasco Matos e Vitor Bruno, eu fico com o Vasco Matos. Porque o Vitor Bruno treinou o Porto. Ele foi auxiliar do Sérgio Conceição em todos os clubes pelos quais o Sérgio Conceição passou, tá? Ele foi auxiliar do Sérgio Conceição. O primeiro trabalho dele como treinador efetivo foi agora no Porto. E não foi um bom trabalho. Tá? Tanto que, pouco mais de 6 meses, o Vitor Bruno já não é treinador da equipe portista, tá? Então eu acho que das opções, Vitor Bruno não me agrada. Vasco Matos, pelo menos, não tá acostumado à pressão dos grandes clubes. Tá, isso aí concordo, né? Pô, entregar um time como esse do Botafogo na mão do Vasco Matos pode ser uma loucura. Então, pode ser, como poderia ter sido também na mão do Arthur Jorge, como poderia ter sido na mão do Luiz Castro, que ninguém conhecia, né? Só tinha dirigido de time importante em Portugal, o Chaves, né? Passou pouquíssimo tempo no Porto como o Vitor Bruno, tá? Então, assim, eu não vou dar opinião aqui de torcedor, porque quem entende de futebol, nesse caso, para a escolha, é o scout. Mas, entre um e outro, eu acho que o trabalho do Vasco Matos é um trabalho melhor, né? Ele é um treinador sensação. O Vitor Bruno é um treinador que não deu certo em 6 meses no Porto. Ele deu certo como auxiliar do Sérgio Conceição. É uma coisa, Sérgio Conceição, sim, um super treinador. O Vitor Bruno, ele não me agrada, tá? Os números do Vitor Bruno são bem ruins. E aí o nome do Martin Anselmi, atual treinador do Cruz Azul do México, apareceu. Existe uma multa rescisória aí, cara,
para se pagar, tá? Por isso que eu acho que não será o Martim Anselmi. Se eu fosse apostar com vocês aqui que nome assume o Botafogo é Vasco Matos, tá? Essa seria a minha aposta. O Anselmi é o melhor dos treinadores que poderia assumir o Botafogo desses todos, cujos nomes nós falamos aqui. Paulo Fonseca, Crespo, o Vasco Matos, o Vitor Bruno, para mim é o melhor. Tá? Por quê? Porque o Martim Anselmi, ele tem uma experiência, é jovem, tem nem 40 anos, ele tem uma experiência no mercado sul-americano, ele agora está no rico futebol mexicano, numa equipe importante do futebol mexicano, o Cruz Azul, e o currículo do Anselmi à frente do Independiente Del Valle é um currículo invejável. Afinal de contas, tem Copa Equatoriana, 2 Copas Sul-Americanas, uma Recopa em cima do Flamengo. Então o trabalho do Martim Anselmi é um trabalho de notória qualidade. É um treinador argentino, com muita inteligência, com muita variedade tática. E no Cruz Azul está fazendo um trabalho interessante, tá? Começou há pouco tempo. Muito valorizado pelos torcedores do Cruz Azul, pela diretoria, tanto que a multa é altíssima, tá? Por volta de 10 milhões de dólares. Então o Botafogo, para ter o Anselmi, teria que desembolsar uma boa grana que você paga aí para jogador razoável, né? Hoje em dia, 60 milhões, você paga para jogador razoável, né? Que loucura, né? Mas, repito, se eu fosse cravar aqui com vocês, Vasco Matos, nesse momento, é o que tem mais chances de assumir. Pela escolha natural do John Textor, de ser um treinador que tenha passado pela escola futebolística que ele considera mais interessante, que atualmente é a escola de treinadores portugueses, e o baixíssimo valor também da multa rescisória. Ó, todo mundo já sabe que o John Textor tá com grana, que o Botafogo tem dinheiro e tal, e a proposta pelo Anderson Lopes foi mais uma vez recusada pela equipe japonesa do Yokohama, foi recusada. Então, se o Botafogo quiser ter o jogador, vai ter que desembolsar mais um dinheiro. Mais uma vez, é a segunda vez que o Botafogo faz proposta pelo Anderson Lopes, que é artilheiro da equipe do Yokohama Marinos, proposta recusada. Jogador de 31 anos, já mais experiente, teve excelente temporada no ano passado. Se o Botafogo quiser contar com o brasileiro, vai ter que partir para uma terceira rodada, botar mais dinheiro na mesa. Acostumem-se a essas novelas quando o assunto for Botafogo. Nem sempre John Textor terá uma cartada genial, né? Mas a gente precisa se acostumar e ter paciência. A gente ficou impaciente muito tempo e vimos que essa impaciência foi totalmente infrutífera, né? Recebemos um jogador que era cobiçado por Flamengo e Palmeiras, mais um revelado na base de Xerém, né? Xerém agora é nossa filial, que é o Wendel. A torcida do Flamengo está se rasgando porque o Wendel fechou com o Botafogo, anunciado aí pelo Zenit. O Botafogo nem precisou anunciar, o próprio Zenit anunciou, né? E o Arthur, que chega imediatamente. Então o Botafogo, ok, saiu o Luiz Henrique, que sairia de qualquer jeito, e vieram 2 jogadores de qualidade, tá? O que a gente precisa fazer agora, eu tô em contato o tempo inteiro, tá? Com a fonte do meu amigo Bocão, com a própria diretoria do Botafogo, com colegas da imprensa sobre a situação do Bitelo. O Botafogo ainda enxerga a situação muito positiva com o Bitelo, tá? E o Bocão mantém, não. Tá fechado, só falta bater o martelo e o martelo só vai bater quando o Botafogo pagar essa quantia inicial que os russos querem, beleza? Então a verdade é que no caso do Bitelo, a bola tá com o Botafogo, tá? No caso do Bitelo, a bola está com o Botafogo. E no caso do Anderson Lopes, ou uma nova rodada de negociações ou o Botafogo parte para um nome mais interessante, tá certo? Eu não poderia deixar, né, de fechar esse vídeo fazendo uma homenagem a um grande botafoguense. E mais do que um grande botafoguense, uma grande inspiração para todos nós do jornalismo esportivo. Léo Batista, ontem, tornou-se mais uma estrela na nossa pátria de origem, agora iluminando a todos nós lá do céu, com a sua sabedoria infinita e a sua voz marcante. Léo Batista pôde ver o seu Botafogo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e sua voz, seu carinho, seu sorriso, seu carisma ficarão marcados eternamente em nossos corações. E o tempo que sempre coloca as coisas no lugar que encontrou, pois é tempo de Botafogo.